Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso webcast, o podcast que fala tudo sobre saúde e segurança ocupacional. Eu sou o Cláudio Vicente e hoje a gente vai estar conversando aqui com o nosso convidado, o Sidney, ele que é bombeiro militar e empresário do ramo de SST. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, lembrar aí para você dar o seu like, o seu joinha no nosso canal, aí nos nossos episódios, tá? Isso ajuda bastante a gente a conseguir divulgar esse tema tão importante para todos, que é a saúde e a segurança ocupacional, tá? E, claro, não poderia deixar de falar aqui o maior orgulho aí dos nossos patrocinadores aí que apostam nessa atividade tão nobre aí de comunicar a parte de saúde e segurança a todos, que é o Grupo Mednet e a Mednet Franchise, tá? Lembrando que o Grupo Mednet hoje é a maior rede de saúde ocupacional e segurança do trabalho no Brasil, e eles podem atender a sua empresa em qualquer lugar, literalmente. Tá? São mais de 50 unidades espalhadas em 11 estados aí do Brasil, além de mais de 4 mil clínicas credenciadas, que aí garantem também o atendimento até onde não tem uma Mednet. E se você quer entrar no ramo de saúde e segurança ocupacional, nada melhor do que você entrar com as pessoas que já conhecem, que já são profissionais nesse negócio, que é a Mednet Franchise. Lá você tem a oportunidade de adquirir a sua franquia e fazer parte dessa rede maravilhosa aí do grupo Mednet e conseguir atender todas as empresas na sua localidade. Seja bem-vindo, Sidney. Tudo bom? Tudo certo? Ótimo. Bom dia aí, obrigado pelo convite. Estou à disposição aí para contribuir com esse assunto tão importante, né? Que é saúde e segurança, né? Cuidar da saúde e da segurança. E hoje nós trouxemos alguém especial aqui que vai poder conversar com a gente bastante sobre o tema, porque ele tanto é bombeiro militar e atua aí no processo de segurança de todos, né, como um todo, mas também é investidor aí em unidades de saúde e segurança ocupacional, já está com 4 unidades, né, Sidney? 4 unidades. 4 já. unidades. 12 anos já, né? Trabalha também no ramo de EPIs, né, Sim. também. Está focado aí no processo de entrega de soluções aí para as empresas que querem cumprir ali os padrões de saúde e segurança. Mas antes da gente entrar nessa história, como que foi essa questão de ser bombeiro, da família, o pai era bombeiro, como que foi? Era sonho de criança? Porque é difícil, né? Uma carreira de luta ali para conseguir, né, ingressar. Cláudio, a gente sempre fala que o trabalho do bombeiro em si é um trabalho de vocação. Deixa de ser uma única e exclusivamente profissão, mas vocação. A pessoa tem que estar vocacionado para isso, né? Tem que gostar, né? E geralmente essa vocação, ela já começa a ser evidenciada desde pequeno, né? Então, pelas condutas e pelo dia a dia, né? Dos sonhos e tudo isso, né? E eu, no meu caso, eu tive uma experiência eu acho que na 5ª série, a gente tem uma inserção de um programa que o bombeiro tem até hoje, que é o bombeiro sim, nas quem não escolas, fez né? isso, de dar uma volta ali na viatura do bombeiro, isso é muito Isso. legal E mesmo. o bombeiro fazia um programa lá eu acho que um mês, e um bombeiro na sala de aula, e isso aí foi começando a moldar a imaginação, a vontade, né? Até que chegou o momento de eu me decidir a prestar o concurso público, né? E consegui lograr êxito aí, e entrei nessa maravilhosa corporação de homens valorosos aí, né? Com certeza, né? Se tem um profissional que acho que 100% da população tem uma visão sempre muito positiva, é o Corpo de Bombeiros, né? No Brasil todo, a gente vê quando fala, olha, do bombeiro, todo mundo vê mesmo com a visão de herói, que é realmente isso, né? O quão é importante o trabalho do bombeiro em tantos problemas aí que acontecem, catástrofes naturais, às vezes, é enchente, é acidente, o próprio incêndio, né, que foi aonde começou, né, o processo. Hoje o trabalho do bombeiro vai muito além do que o processo de simplesmente, entre aspas, né, apagar os incêndios, né, e entra hoje num processo de segurança mesmo de tudo aquilo que interfere a sociedade. Mas tem uma parte do bombeiro, como nós estamos falando aqui de SST, daquilo que interfere nas empresas, né, na segurança das empresas, tem uma parte do bombeiro que é um papel fundamental, que toda empresa tem que ter uma documentação de aprovação do bombeiro, que é o AVCB. Né? O que é o AVCB, Sidney? Qual que é a importância dele para as empresas? Como você enxerga esse papel do bombeiro auxiliando as empresas a terem um ambiente mais seguro? E é além das normas regulamentadoras, né? Porque as legislações do bombeiro elas são estaduais, certo? Aqui em São Paulo segue a IT 17 e em outros estados, mas na grande maioria é tudo muito parecido, né? Tem alguma questão ou outra que muda.
E o AVCB é uma condição nacional ou ela é estadual? Ela é daqui? Só para o pessoal entender um pouquinho esse processo, tá? Aonde começou esse processo e por que nós chegamos hoje a toda essa regulamentação normativa. O bombeiro, inicialmente, ele começou trabalhando, atendendo ocorrências para os cidadãos, atendendo ocorrências de incêndio, depois foi a população em geral. E depois ele começou a se especializar em outros ramos. O que aconteceu? A gente tem alguns incidentes no decorrer de toda essa história, isso eu estou falando da Corporação de São Paulo, né? Certo. Que começou a criar-se uma forma de tentar minimizar o surgimento de ocorrências desse sentido. Então a gente tem lá final da década de 60, durante toda a década de 70, início da década de 80, aqueles grandes incêndios. A gente tem alguns exemplos categóricos, né? Do Andraus, do Joelma, do incêndio do Grande Avenida e grandes incêndios em empresas. E aí o que a corporação começou a verificar? Que a falta de ter uma legislação que fizesse com que essas empresas e esses empreendimentos tivessem uma conscientização de que, para que você consiga excluir o risco de ter uma grande catástrofe em função de um incêndio, parte do princípio de que é responsabilidade dessas entidades e empresas conseguirem o quê? Capacitar a sua estrutura física e a sua mão de obra na prevenção disso. Então, a partir disso, foi começando a ser implementadas legislações que obrigam que esses entes públicos ou empresas privadas consigam, primeiramente, ter uma estrutura física segura e depois capacite a sua população interna no tocante à prevenção de acidentes, né? E também a parte de primeiros socorros. E aí foi delineado um esboço de um decreto estadual, que esse decreto foi se aprimorando durante os anos, né? Evoluindo, né? Aprimorando. Isso. E aprimorando em cima na tentativa erro mesmo, né? De cada coisa nova que ia aparecendo, ia se incorporando novas Achava uma lacuna de risco ali e ia tentando melhorar para os melhorar a cada ano, né? E hoje o Estado de São Paulo é um exemplo de referência de medidas de prevenção e combate a incêndio e na legislação. Então a gente tem, quando você pega, como é a legislação estadual, quando você pega a legislação dos outros estados, a gente vai ver que é uma coisa muito semelhante ao que São Paulo coloca. Então, acaba sendo uma referência nesse processo. Isso, nesse processo. Então, hoje, basicamente, toda empresa ela precisa ter um tipo de homologação do Corpo de Bombeiros, falando que aquela empresa ela atende os requisitos mínimos de segurança de prevenção e combate a incêndio. Né? E aí existe o famoso AVCB. Sai do AVCB. Isso, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Às vezes tem algumas dúvidas assim, mas ter o AVCB quer dizer que a empresa está segura? Segura, né? Não. Quer dizer que a instituição foi lá e naquele momento aonde teve a vistoria... Naquela fotografia ela estava nas condições. Mas a condição de segurança, ela não se dá única e exclusivamente por você ter um documento de uma entidade pública. Exato. Ela se dá por uma conduta do empresário de estar colocando na prioridade da empresa dele a questão de segurança como realmente uma prioridade. Sim. Porque muitas empresas entendem o investimento em saúde e segurança da empresa não como investimento, mas sim como uma despesa. Um custo, né? É o custo da saúde, o custo da segurança, o custo do bom. E aí eu só consigo, como lido dos dois lados, né? Tentando ajudar as empresas a se manterem seguras no tocante à parte documental e também a parte de treinamentos do pessoal. Sim. Quando eu estou no meu outro lado, que é o lado atendendo ocorrências, que nós chegamos numa empresa... Como bombeiro, né? Com chapéu de bombeiro, Isso, assim, que né? nós chegamos lá e vemos uma empresa toda queimada, às vezes um trabalho, um projeto de vida. Sim. E uma coisa que me toca muito, né? É a hora que a gente está trabalhando lá, geralmente roda a noite inteira, a madrugada toda, e no outro dia a gente ainda está trabalhando lá ainda e a gente vê o pessoal chegando para trabalhar e não tem aonde ir. E não tem aonde ir. Então, é uma responsabilidade assim, muito grande. E aí, nesse momento, é que o empresário vê que todo o investimento que ele vai fazer em saúde e principalmente em segurança para a empresa dele é uma coisa primordial para o negócio. Porque às vezes o foco do empresário é só o negócio fim dele, né? Mas ele não consegue ver as adjacências. E principalmente no tocante à prevenção e combate a incêndio, porque é uma coisa que está ali, latente, que pode acontecer. E essa questão é uma questão de cultura. Então, a questão de segurança não é uma questão que é implementada de um dia para o outro. Exatamente. E aí a gente tem uma falha... E muito menos uma questão documental. Né? O documento é só uma referência, exatamente. É algo para te direcionar a fazer... E aí a gente tem uma falha que eu vejo, que é uma falha educacional.
Porque a nossa população, desde lá da gênese, do prezinho, de todo o processo de evolução educacional, nas escolas não é pregado uma visão de saúde e de segurança. Então, as crianças não têm isso daí. E uma criança que não é incorporada esse tipo de valor, ele vai ser um adulto que não vai ter esse Que valor. não vai ter essa visão, né? Entendeu? Vai Então, por acabar... exemplo, E na quando Alemanha... vira empresário, ele tem essa visão de que isso é um custo só e que não é bobeira, não precisa. Você vai na Alemanha, as crianças têm no currículo escolar, no Japão também, que é um exemplo categórico, em função até dos desastres que eles têm, a parte de segurança, de planejamento, de planos de ação, de abandono, de fuga, de tudo isso, é uma coisa que já é incorporada na gênese do cidadão. E aí no Brasil a gente vê o quê? Que isso não é uma coisa que não é colocado, e aí isso reflete em toda a cadeia, né? E aí a gente vê que a gente tem um monte de empresas que não ligam a mínima para isso. O pessoal só vai conseguir enxergar mesmo a necessidade disso a hora que acontece um evento que pode, às vezes, destruir um sonho de vida, Exatamente. Né? Acho que você falou tudo, né? Essa questão... eu acho que a entrada do PGR, ela veio com a questão de mudar um pouco essa visão de que antigamente, não só o PGR, mas o E-Social também, eu acho que ele veio corroborar para meio que na marra, né, tentar mudar esse hábito do empresário de tratar a saúde e a segurança como era, eu preciso ter esses documentos. Aí tinha o antigo, o finado PPRA, que ficava ali numa gaveta né? Junto com o PCMSO, junto com os arquivos do RH, onde ficava o ASO, e aí, numa possível auditoria fiscal, esses documentos, né, tirava a poeira ali e entregava para o fiscal dizendo, olha, eu estou cumprindo a legislação. Mas o fato de cumprir a legislação não garante a segurança, né? É aquilo que você comentou. Todo o colaborador tem que ter essa visão. E aí, no seu caso, foi mais além ainda, né? Todo cidadão tem que ter essa visão de prevenção e cuidado a incêndio, a acidentes como um todo, né? Nós passamos aí pelo recente Maio Amarelo também, que tem muito a ver com a questão do acidente de trânsito, que é onde o bombeiro também tem boa parte, acredito, da carga de trabalho dele focada no resgate a esses acidentes. E a prevenção no trânsito, ela também tem a relação corporativa, né? Porque se eu estou no deslocamento casa-trabalho, um acidente de trabalho, eu tenho que abrir uma CAT e tenho que me organizar. Então, é nesse sentido, a prevenção da segurança, ela vai além da empresa, né? Sim, e é um ganho que às vezes vai muito além do ganho financeiro. E o que, no dia a dia, lidando com os donos de empresa, a gente vê que o pessoal ainda está muito ligado na questão tangente do financeiro, mas não... O custo da operação, isso, né? de tudo isso, mas não um ganho que a gente fala que é um ganho indireto. É o lucro indireto, né? De segurança, não é tangível. Não é tangível, tá vendo. Então, uma empresa que queira ter um futuro promissor, ela precisa trabalhar no market share dela, que é o produto dela. No core business dela. Mas ela precisa estar trabalhando também na sustentabilidade desse trabalho, que é o market share. E qual que é a sustentabilidade? É você ter os colaboradores trabalhando de maneira felizes, produzindo, e você ter a empresa segura. Né? E a segurança não vai ser balizada única e exclusivamente por ter lá o auto vistoria no quadrinho certificado lá. E tem um outro aspecto, Cláudio, muito importante, que às vezes o pessoal se pega muito a questão legal de ter lá o auto de vistoria do bombeiro e esquece de uma coisa muito importante. Por exemplo, todas as empresas hoje têm um seguro. Né? Se acontecer, não, eu pago o seguro, se acontecer um sinistro aqui, eu vou ser ressarcido e tal. Mas às vezes o empresário esquece de verificar as entrelinhas do seguro. Ah, tem que ter o AVCB? Tem que ter. Mas se tiver um sinistro, a seguradora vai mandar um investigador lá verificar vai validar se todas as condições que estão no decreto lá estavam sendo cumpridas. E não simplesmente porque você tem o auto de vistoria. Se os equipamentos realmente estão operando. Estão operantes, né? Se a brigada foi atuante, se o número de pessoas se está atualizada. Então tem tudo isso. Dimensionamento está correto. Então, às vezes, o cara fala assim, não, eu estou seguro porque eu tenho um seguro que vai garantir a minha segurança caso tenha um incêndio, e tem o auto de vistoria do bombeiro ali. E aí o cara tá lá e ele acaba sendo displicente com as outras questões. E aí acontece o sinistro, ele aciona o seguro fala, ó, cidadão, a sua brigada não estava atualizada, o seu sistema de incêndio não estava operante, então por causa disso a gente vai recusar o pagamento do prêmio do seu seguro. Aí ele tem um problema. E mesmo nesse caso, né, mesmo que ele consiga o ressarcimento material disso, né, ele jamais vai conseguir ressarcir, por exemplo, uma vida que pode ser perdida num incêndio, ou que alguém que possa ter tido ali uma queimadura grave, ou que possa ter tido uma incapacidade depois laboral por conta desse incidente, né? Então, vai muito além disso, né? Por isso que a Justiça do Trabalho, quando entra na esfera da saúde e da segurança,
ela acaba sendo bem rígida, né? Porque qual o valor de uma vida? Sim, não Né? tem valor, Um né? pai, uma mãe de família Sim. que não volta para casa, um filho que não volta para casa por um problema que poderia ter sido evitado, Sim. por um E problema aí que tem já uma é outra questão previsto. também, né? Qual que é o maior bem de uma empresa? É a É, estrutura física dela? Não, porque a estrutura não, você pode demolir e criar outra. O maior bem de uma empresa são os seus colaboradores, claro, sem dúvida. Né? entendeu? Sem os Então, colaboradores nada nada funciona, nada acontece. Então, o acontece. foco precisa ser na saúde e na segurança desses colaboradores, né? Cuidar. E é provado, né, que aquela máxima, né, que diz que cada R$ 1 investido em saúde e segurança retornam 2 para a empresa. Esses 2 que retornam, eles estão muito nessa questão que a gente estava comentando, né? Não é algo tangível, né? Mas é na redução da sinistralidade, é na redução da abstinência, do absenteísmo do colaborador na empresa, né? Os motivos que causam o afastamento. Então já é mais que provado que as empresas que cuidam com ênfase da saúde e da segurança, elas têm funcionários mais produtivos, elas têm menos perda por acidente, os funcionários se sentem protegidos, entre aspas, porque ele percebe quando a empresa faz a segurança de papel, que a gente chama, né, que era como era antigamente, tudo em papel, ou quando a empresa realmente implanta aquela segurança, vivencia Dentro da aquilo cultura dela, e né? cobra aquilo tudo. Né? Aquilo que você comentou, quando a gente visita empresas alemãs ou empresas asiáticas, principalmente as japonesas, é visível o respeito e a educação que eles têm em relação à saúde e à segurança. Principalmente a segurança também na parte fabril ali, é outro mundo, né? Sim, Você sim. percebe nitidamente a diferença e aquilo, quando você conversa com qualquer colaborador, ele tá com aquilo Ele se afinado, sente né? confortável com isso, né? E parte integrante Sim. daquilo, principalmente naquilo que a minha operação dentro da empresa atinge o outro, né? A minha insegurança aqui está trazendo um risco para o próximo ali, né? Então, ele não é só de quem está sendo inseguro. Ah, eu estou usando o meu EPI de maneira errada, inadequada, ou eu não tive o treinamento adequado, eu não estou colocando em risco somente a minha vida, né? Eu estou colocando em risco a vida dos meus Sim. E um colegas aspecto também, né? interessante também é a gente analisar que o poder público ele tem por obrigação estar fazendo essa cobrança, estar fazendo a legislação e impor que essa legislação seja cumprida. Mas essa legislação, ela impõe o mínimo, É o entendeu? pontapé É o inicial, pontapé né? inicial. Então, quando a gente fala lá de dimensionamento de brigada de incêndio, de todos os assuntos correlacionados a isso, a gente vai ver lá que a norma sempre vai falar o mínimo, entendeu? Mas é um primeiro passo para poder fazer com que o Sim. empresário crie uma visão de segurança dentro do processo dele, entendeu? E para não deixar o pior acontecer, E né? evoluindo, né? É o papel até do plano de ação, Sim, né? Do PGR, por exemplo, que muitas vezes a empresa fala, eu já estou com o documento, e ela esquece que lá no final, né? A gente fala que é um documento vivo, né? Porque você tem ali uma série de outras tarefas, ou para serem atualizadas, ou para serem implantadas, né? Que é esse processo de evolução. Então inicia-se pelo básico, né? Digamos sim. assim, e naturalmente, seguindo o processo normativo, você vai evoluindo e melhorando E esse processo do essa e-social, questão. eu vejo que num primeiro momento ele gera um impacto muito grande para as empresas, Assim, de porque, tecnologia, investimento, porque é uma tudo, né? cultura que não era uma cultura que estava enraizada dentro, né? Sim. Mas a médio e longo prazo vai gerar um benefício intangível, porque a Sim, com empresa vai ter certeza. que incorporar essa questão de saúde, de segurança, dos controles, dos treinamentos e tudo isso. Então, no primeiro momento, o empresário acha que é um investimento que não estava no budget dele É e um tal, custo é um Brasil, custo né? Brasil a mais, mas é uma evolução que eu falo que Sim, vai mudar de patamar o nosso país no tocante à saúde e segurança. sim. Então, a gente teve alguns marcos aí, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, depois que foi incorporado toda essa legislação de prevenção e combate a incêndio, a gente teve aí os níveis de incêndio residenciais e industriais caírem assim sensivelmente. Mas por quê? Porque o trabalho do bombeiro, ele é um trabalho de enxugar gelo. A gente vai De ali, formiguinha, né? isso, a Um a gente, um, corpo a na corpo. parte emergencial, a gente vai atender uma coisa que já está acontecendo. Mas a gente sempre fala que o nosso trabalho principal é o trabalho preventivo, Sim, que é o sim, trabalho de vistorias, que é o trabalho que é feito nas escolas no tocante à educação e tudo isso. Esse é o trabalho mais importante, que sim. é esse trabalho que vai gerar pessoas conscientes e também vai forçar com que as pessoas se preparem para que não aconteça o mal maior, Esse que é tipo o de sinistro, né? tragédia. É, Exatamente. e você estava até comentando o papel do bombeiro em relação à educação, a esse projeto e a questão de legislação. E teve um caso bem emblemático até que aconteceu em Campinas, né, até próximo aqui do nosso estúdio,
que é o caso da Lei Lucas, né, que por conta de... Era algo que já era previsto, né, a questão dos cuidados de Treinamento de primeiros primeiros socorros, socorros e né, tudo isso, né? mas o que eu achei muito interessante é aquilo, né, claro que para a família foi uma perda inestimável, mas a mãe lá do Lucas, ela transformou essa perda e ela falou, cara, eu vou mudar isso, tem que mudar. Sim. Ela perdeu o filho, mas ela falou, eu vou tentar mudar para que outras mães não percam aí os Lucas, né? E conseguiu implantar, virou uma lei federal, Federal. onde todo o estabelecimento que recepciona, né, crianças, ou uma playland, ou uma escola, ou um parque de diversões, todos os colaboradores devem passar pelo treinamento básico de treinamento básico de princípios primeiros de primeiros socorros, socorros, né? né? O quanto esse treinamento básico, Sidney, auxilia no processo, por exemplo, de resgate, quando o corpo de bombeiro chega num acidente. Então ele é acionado porque houve algum tipo de acidente, uma queda, um acidente de trânsito ou um simples engasgo, né, que acontece numa praça de alimentação de shopping. A gente vê aí na rede direto mostrando, olha a eficácia de alguém próximo ter um treinamento básico de primeiros socorros. O quanto isso melhora, o quanto isso pode facilitar o trabalho até do bombeiro, até que ele chegue no local do acidente. Hoje, para o bombeiro, a gente tem uma sistemática de trabalho muito territorial e a gente trabalha muito numa questão que chama tempo-resposta. Que é quanto menor o tempo que a gente chegar, menor são as dimensões da gravidade e a gente consegue ter um retorno positivo da ocorrência. Quando a gente fala de questões de primeiros socorros, isso é muito mais latente. Em qual sentido? Vamos colocar aqui o pior cenário, que a gente está lidando com a parada cardiorrespiratória. Quando uma pessoa entra numa parada cardiorrespiratória, a reserva de oxigênio que ele tem no organismo dele vai gerar uma sobrevida de, basicamente, a gente falando aí, 5 minutos. Agora eu pergunto para você, em 5 minutos você fazer um acionamento de uma equipe de emergência, a equipe de emergência vai conseguir chegar lá em 5 Dependendo de onde minutos? você está, né? Dependendo da localidade, não vai conseguir ter esse tempo-resposta. Então, dentro desse contexto, que é muito importante, você ter pessoas dentro da sociedade que tenham um treinamento básico, que consiga identificar uma parada cardiorrespiratória, o que fazer, principalmente o que não fazer, porque muitas vezes você fazer um procedimento errado acaba agravando a situação. Piorando. Mas no caso de uma parada, se eu, como bombeiro, chego no local com uma pessoa que já está sendo assistida com a manobra de ressuscitação, fazendo a massagem, esses 5 minutos, que é o tempo de vida dele, ele está sendo ampliado até chegar uma equipe especializada. Com equipamento e tudo isso. Então, veio assim, a cair como uma luva essa questão da Lei Lucas, porque a gente sabe que a questão de engasgamento de crianças é uma coisa muito habitual, entendeu? E aí até um momento, você não tinha pessoas capacitadas a fazerem procedimentos simples que podem ser o diferencial na vida. Por exemplo, eu tenho uma ocorrência que me marcou muito. A gente estava transitando por uma via com a viatura e, de repente, um pai com a criança na mão, correndo, se deparou com a gente. Eu até falo que cruzou. Eu até falo que foi uma conjunção divina. Foi Deus que colocou a gente ali. Vai por ali, né? Isso. E o cara parou, pelo amor de Deus, o menino estava cianótico e ele tinha engolido um pirulito. E aí o que aconteceu? Eu peguei o menino, virei, o menino fez a manobra, o pirulito. Na segunda manobra, o pirulito saiu na minha mão. E o menino já estava meio cianótico, ele já estava ficando meio roxo. Já né? passando, quase chegando no limite. No limite ali. E assim, foi uma coisa instantânea. Você fez a manobrinha simples, o pirulito saiu fazer, na mão. E aí o menino levantou, começou a respirar. Putz, e aí, e daí aquela coisa que é aquele fato de pais, né? Eu sou pai, você também. Sentou eu e o pai na sarjeta e começamos a chorar. Com certeza, quando a gente vê acontecendo alguma coisa com uma criança, a gente sempre reflete aos nossos filhos, sim, né? Sim, não tem como, né? Não tem como. E o menino falando pro pai, eu tô bem. Agora eu pergunto, e se essa pessoa não tivesse encontrado com a gente ali, ou com uma outra pessoa que tivesse esse conhecimento ali pra auxiliar, entendeu? Infelizmente, iria caminhar para uma situação de caso do Lucas, difícil. Né, lá que aconteceu. Né? Exatamente. Então, nesse contexto, a gente vê que a evolução das legislações e, por exemplo, a obrigatoriedade de ter treinamentos de brigadas nas empresas. Às vezes, quando... Primeiro socorros também. O treinamento de brigada, ele já tem uma parte que é primeiro socorro, certo? Isso. Daí, Cláudio, olha um dado muito importante, né? Quando se incorporou essa parte de obrigatoriedade de treinamentos de brigadas de incêndio em empresa, num primeiro momento as pessoas acham que o reflexo disso
vai ser única e exclusivamente em diminuição de índice de incêndio em empresas. Só pensa nisso. Mas 20 anos depois, a gente começou a verificar que o conhecimento dessas pessoas foi se multiplicando e começou a diminuir o índice de incêndio residencial. Não tem nada a ver com a atividade lá. Mas por quê? Porque foi plantada uma sementinha de prevenção. É a mesma pessoa, né? A mesma pessoa né? que está lá trabalhando, recebendo um treinamento corporativo. Essa pessoa vai para casa e ela vai passar para o vizinho, ela vai passar para o filho, para a mãe, para todo mundo, né? E isso se multiplica. Então é um ganha-ganha, né? Então aquele processo que nós não temos na gênese lá da educação, ele começa a acontecer mais tardio, mas o processo multiplicador existe. O perfil corporativo começa a auxiliar nesse processo então, social às também, vezes, né? é aquela coisa da responsabilidade que a empresa tem, né? Que ela não está só garantindo a segurança do colaborador dentro, mas também garantindo o quê? Que o colaborador se torne uma pessoa mais consciente e leve essa questão de segurança para dentro da casa dele também, e das ações também. Um tópico muito importante que você colocou é a questão de acidente de trânsito, né? Hoje é uma epidemia. Moto também, né? Que acaba sendo mais grave, a gravidade do acidente. Sim, e causa lesões mais incapacitantes a um longo prazo. Isso para o país gera um prejuízo milionário para as empresas também. Para as empresas. Então, é uma questão de segurança que precisa ser focada. Esse assunto precisa ser uma prioridade. Né? E a gente está engateando, mas está tendo evoluções. Evoluções jurídicas, evoluções institucionais, e evoluções que a gente vê que as pessoas começam a se preocupar mais com isso, né? Se nós pensarmos em 15, 20 anos atrás, ninguém estava divulgando, por exemplo, o Maio Amarelo, ou o Junho Vermelho, de doação de sangue, ou prevenções a acidentes, né? Então, isso vem entrando um pouco mais na nossa cultura, mesmo que via rede social, e acaba, de alguma forma, atingindo também, ou cumprindo um pouco do papel que às vezes não acontece lá, como você comentou, na base, né? Lá na criança, lá nesse ponto. Então, eu concordo, né? A evolução ela não dá saltos, né? São processos contínuos, né? Mas que se a gente não desistir, né, e continuar ali o trabalho de formiguinha, o trabalho de enxugar gelo, que você comentou, isso traz resultado. Então, é importante que as empresas também percebam o papel que elas têm na formação do cidadão também. Porque muitas vezes a pessoa começa a trabalhar numa empresa com 14 anos, né? 14, 15 anos, é um adolescente, né? E ele já está ali, principalmente no Brasil, que todo mundo hoje tem que começar a trabalhar cedo, porque é difícil, né? Não é um país rico ali ou com oportunidades boas para todo mundo, então todo mundo tem que se virar desde cedo. E as empresas acabam tendo esse papel fundamental, né? Então, às vezes, o empresário tem que entender também que quando ele faz esse tipo de investimento, ele não percebe, mas às vezes um colaborador que trabalhou na empresa dele há 10 anos está salvando a vida de um vizinho por conta de um treinamento que ele fez lá atrás. Um investimento, né? Que num primeiro momento ele acha que é uma despesa, ele né? acha um custo, bem nesse momento, já tem imposto, já tem isso, ainda tem... Mas são esses valores, né? Esses valores intangíveis que a gente fala de lucro aí da empresa, de capacitar esses cidadãos também para auxiliar na população como um todo, né? Então, é uma professora que aprendeu o primeiro socorro, está salvando uma criança em sala de aula, é outra criança salvando uma criança, que nós já vimos também esse tipo de vídeo, né? Olha, uma criança orientada consegue, às vezes, salvar o colega ali, que o professor está longe, ou que o pai não está vendo, o tio, a mãe, né? A criança ela é um multiplicador muito mais ativo do que um adulto. Sim, com certeza. Entendeu? Porque ela cobra, né? Ela cobra do pai. Aquilo que ela aprende, ela fala, agora eu quero que todo mundo faça, porque eu aprendi que o correto é assim, né? E isso ajuda muito no processo como um todo, né? Sidney, em relação à parte de empresas, né? O que você mais atende de ocorrência hoje em relação a ocorrências dentro das empresas? É a parte de incêndio mesmo? É a parte de resgate? É acidente com máquinas ou os próprios veículos empilhadeiros? O que mais causa problema aí que tem que chamar um corpo de bombeiro para auxiliar num resgate? É bem diverso. É um leque assim, é um leque assim gigantesco. É lógico que com a evolução da legislação de prevenção e combate a incêndio, o número de incêndios de grande porte diminuiu assim sensivelmente. Mas ainda existe princípios que a gente é acionado e a gente chega lá e vê que a brigada teve uma atuação firme e o bombeiro não precisou ter nenhuma intervenção. Então, na parte Ou quando chega, praticamente já está ali seguro o lugar. Seguro, isso. Mas hoje a gente atende mais as questões de acidentes de trabalho, que ainda é uma coisa muito latente. E aí a gente, novamente, a gente volta na questão de cultura de segurança, de métrica, de procedimentos e tudo isso, que a gente sabe que tem muitas empresas que ainda não conseguiram ver a importância disso.
Então, acidentes com máquinas. São acidentes evitáveis. Isso, máquinas que não tem lá o certificado da NR12, que não é uma máquina segura. Tem um EPC, Isso, né? e aí a gente vê que não basta o empresário comprar um equipamento que tem toda a segurança e toda a normatização, se ele não capacitar esse colaborador a operar, né, o equipamento, e um outro lado também, fiscalizar se a operação está sendo feita da maneira correta. Aí a gente entra igual o EPI, né? A legislação fala que o empregador ele tem que fornecer o EPI, treinar o uso do EPI e fiscalizar a utilização desse EPI. Então, é uma cadeia completa de responsabilização. E atualizar esses treinamentos constantemente. Isso. Né? Por exemplo, eu fui atender há uns 2 anos atrás uma ocorrência numa empresa que faz peça automobilística, para-choques de carros, e tinha uma máquina alemã com todos os sensores de segurança possíveis. A máquina era segura. A máquina era segura, mas o procedimento que foi criado pelas pessoas que estavam ali operando foram criando vícios que foram burlando os equipamentos de segurança. Até que um dia a máquina parou. Então, quando a máquina para, ele tinha um processo de desmontagem. Então, tinha o sistema Lotus lá para poder fazer o travamento elétrico de toda a máquina, para o operador lá que faz a manutenção poder entrar com segurança. Só que demoravam 4 horas para desmontar toda a máquina, tirar o objeto lá. Fazer a operação correta, uma operação longa. Isso. E aí as pessoas daquela empresa fizeram o quê? Começaram a burlar esses processos de segurança para ter mais agilidade no processo. Não vamos fazer o processo não vamos fazer seguro, o travamento elétrico. Não vamos fazer o travamento elétrico, não vamos fazer todas as medidas, até que o cara entrou lá e a máquina fechou e prensou ele. Entendeu? Naquele momento o pessoal viu, será que valeu a pena? E vai aí, parar a produção. Vai parar a produção e tudo parou. isso. Teve que parar da pior forma. A empresa provavelmente vai ter um processo gigantesco. Perdeu-se muito mais tempo. Uma vida foi perdida, que é um custo inestimável, né? Não dá... Então, é importante o pessoal ter essa noção. Não basta só você ter um ambiente seguro, não basta só você treinar o seu colaborador, mas você tem que ter uma visão também de cobrar, de fiscalizar. E aí, nesse sentido, é que o nosso... É o gerenciamento, é o que pede o PGR, né? Tem que gerenciar o risco e trabalhar com ele. E aí, nesse sentido, é onde se encaixa o nosso segmento de negócio e a nossa empresa, que é prestar uma assessoria eficiente, que é conseguir fazer com que o empresário, que ele só está focado na atividade fim dele ali, de saber que essa parte de saúde e segurança, ela precisa ter uma importância num grau igual ao grau do business dele. Igual à entrega, porque é aquilo que a gente comentou, a sobrevida dele. Se são os colaboradores que executam os processos da empresa, que entregam o business lá no final, então nós temos que primeiramente cuidar deles. Né? Eu faço a manutenção da máquina, mas eu não faço a manutenção na saúde do meu colaborador, ou nos processos de segurança, né, ou as atualizações. Isso é fatal, né? A gente sabe que mais cedo ou mais tarde acaba tendo problema. Agora, uma dúvida. Principalmente quando a gente volta para a parte de saúde e segurança, e aí falando com o time de RH, com o empresário, ou até às vezes alguns contadores chegam a fazer esse trabalho também, e todo mundo diz assim, mas aqui não tem risco, aqui é um escritório, aqui eu não tenho máquinas, eu não tenho produto químico, eu não tenho risco físico, químico, biológico, né? E essas empresas realmente nunca chamam o corpo de bombeiros, ou nunca tem questão de resgate lá, ou não? Ou todo mundo acaba tendo sempre... Cláudio, uma coisa que é muito importante, né? Todo local tem risco. Então, nós temos risco dentro da nossa residência, nós temos riscos dentro do escritório, nós temos risco dentro de uma empresa química. Todo lugar tem risco. Como que a gente mitiga esse risco? Com exatamente o que a gente está tratando aqui. Com medidas, cultura de segurança, com seguir as legislações e tudo isso. Eu fui atender um incêndio grande há um tempo atrás, e a empresa ela tinha um AVCB que estava aprovado para uma ocupação, e o cara colocou lá 1.000 litros de produtos químicos lá. No meio do caminho, o foco da empresa mudou. Mudou e não se adequou, e o sinistro aconteceu, entendeu? Aí o empresário, perdi a minha vida aqui. Por quê? Porque às vezes ele não foi orientado. Às vezes ele não tinha uma consultoria, entendeu? Porque como a legislação é muito vasta, é igual a parte tributária das empresas, né? É uma coisa assim, se você não tiver uma consultoria que saiba, esteja bem estruturada, para poder te abrir o seu paradigma de visão dos riscos que você está correndo e te propor soluções, que é lógico, soluções que vão se encaixar dentro da sua realidade econômica, dentro do momento que a sua empresa está vivendo, porque também é aquela coisa assim, a gente não pode também simplesmente se cegar. Se o empresário também quiser fazer uma mudança da água para o vinho, o investimento que ele vai fazer é muito alto, e às vezes o momento da empresa
não permite isso. Mas ele precisa ter uma assessoria que ajude. Ó, vamos fazer um cronograma, entendeu? Em 5 anos, você consiga mudar esse patamar que você está hoje de uma empresa não segura para uma empresa segura, entendeu? E aí, nesse contexto, é importante você ter uma empresa que tenha a capacidade de te ajudar nesse momento. Eu concordo. Principalmente, acho que as médias e as pequenas empresas, como às vezes elas não acabam tendo a necessidade de ter que ter um SESMIT próprio, ou que ter ali um time próprio, até pelo tamanho dela, que não comporta, eles acabam, de alguma forma, dizendo, não vou fazer, né? Não precisa, eu sou pequeno, né? Tem muita gente que confunde legislação com tamanho, né? Não, eu sou pequeno, eu não preciso, eu não tenho risco, mas é aquilo que você está comentando. Todo mundo tem risco, né? Todo mundo tem uma rede elétrica dentro da empresa, tem equipamentos elétricos ligados, você tem, às vezes, o risco não é teu, mas você tem um posto de gasolina ao lado da tua empresa, ou uma indústria que tem um alto risco, produtos inflamáveis. E a visão tem que ser mais ampla, que é aquilo que você comentou. Não adianta eu pensar só no meu quadrado, tem que pensar nos do lado também. Né? Tanto se eu estou gerando risco para eles, ou se eles estão gerando risco para a minha empresa. Né? Você pega esses parques industriais, você tem todo tipo de empresa. Eu sempre falo que a segurança de tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida empresarial, está diretamente relacionada à atitude do outro. Às vezes também o cara tem o galpão dele lá, com todas as medidas, com brigada formada e tal, mas o vizinho dele é negligente, não executa é negligente. E a segurança, ela tem que ser uma coisa lastreada pela sociedade, né? Então, por isso que eu falo que a gente está num processo de evolução grande, já evoluímos muito, sim, mas ainda falta muito ainda. Tem um caminho longo ainda a ser percorrido, mas essa caminhada já começou, né? A gente já... Mas as ocorrências acontecem todos os dias. E a hora que você se depara com ela, você verifica que 95% não é pela questão do acaso de ter acontecido, é por displicência nesses fatores. Então, um acidente de uma pessoa com um membro preso em um maquinário. Ou é porque o maquinário não é uma máquina segura, e aí não obedeceu a nossa famosa NR12 lá, com todos os seus... Aí já não estaria nem classificado para estar em uso, né, Isso, no país, né? Exatamente. Ou a máquina era extremamente segura, mas o cara não teve o treinamento, né, que daí também é um fator que pode complicar o empresário. Ou também, a máquina é segura, ele teve o treinamento, mas não foi fiscalizado se o cara estava operando da maneira correta. Então é uma cadeia de fatores. Acha que está fazendo algo correto, mas tem que ter ali uma supervisão. E aí a gente entra naquela questão, não basta só treinar, tem que reciclar. Sim. Então a gente tem a nossa NR35, o cara faz trabalho em altura, aí fala, todo ano você tem que fazer a reciclagem. Mas eu já fiz o treinamento, é um investimento muito alto. Mas e se esse colaborador cair? E se esse colaborador vier a ter uma perda de função? O conteúdo programático é extenso, né? Você tem a parte prática, você tem a parte teórica, então tem que realmente reciclar, né? Tem que... Até porque muda, né? Às vezes um equipamento muda, tem um novo travamento, ali, algo novo para ser utilizado ou para conhecer. É um processo vivo, né? Então vai mudando, né? Mas é importante o empresário ele ter essa visão de que saúde e segurança não é nenhuma despesa, é um investimento para o negócio dele, né? E a gente vê que você estava comentando de trabalho em altura e queda é algo que acontece bastante, né? Muito. Ou por improvisar alguma coisa, ao invés de usar a cadeirinha, ali o processo correto, né, os EPIs corretos, acaba improvisando com uma corda, amarrada ali, por exemplo, em qualquer lugar, sem ser uma linha de vida. Né? Aí tem alguns aspectos, né, que você começa a vislumbrar, e eu tenho uma visão, porque como eu trabalho nessa área também, tenho empresa nessa área, a gente começa a visualizar, por exemplo, quedas. Você vê o lado da prevenção, tanto como empresário... Isso, e o lado emergencial lá. Putz, olha, não foi cumprido isso aqui, agora tem que ir lá. Por exemplo, o cara caiu de um andaime, que daí é uma coisa que às vezes o empresário não se liga também, né? É baixinho. Às vezes o risco não está no colaborador dele, às vezes o risco está no terceiro que está lá prestando serviço. Também. E às vezes o empresário não sabe que se uma pessoa sofrer um acidente dentro da empresa dele, por mais que seja uma pessoa contratada de uma outra empresa, ele é corresponsável com relação àquilo ali. Então a gente às vezes chega lá, o cara fala, não, mas não é meu funcionário. Não, mas não é seu funcionário, mas aconteceu aqui dentro. Às vezes não tem uma linha de vida adequada para uma ancoragem dentro da empresa, para que o terceiro execute o trabalho dele, então, o processo de preocupação de saúde e segurança não está só relacionado à saúde e segurança dos nossos colaboradores, mas também de você ter conhecimento de que as pessoas que é o público externo, que está entrando para dentro da sua empresa, ela precisa estar igual ou melhor capacitada do que você, dependendo da atuação que ela vai fazer.
entendeu? Com certeza. Com certeza. Então é um processo em cascata de responsabilidade. E às vezes o empresário nem imagina isso, né? Ele acha que ele está contratando uma pessoa para poder limpar a caixa d'água da empresa dele. Fazer uma pintura, alguma coisa assim. E aí a gente entra naquela coisa, né? Do custo versus o risco. Eu já fui atender uma ocorrência de uma pessoa que infelizmente teve um óbito limpando uma caixa d'água de uma empresa. E aí depois que aconteceu tudo isso, você conversando com o técnico de segurança, lá o cara tinha um orçamento de um valor X de uma empresa certificada, com todos os documentos de saúde e segurança, com todos os treinamentos X, e um valor de qualquer pessoa 4 vezes menos. Sim. E o cara optou por isso daí. E aí aconteceu a fatalidade lá, o dispêndio financeiro disso vai ser 100 vezes maior do que o investimento de se contratar uma empresa certificada e com tudo isso. Eu acho que isso é fundamental, que você comentou. As empresas que contratam terceiros para prestar serviços temporários ou serviços diários ali dentro da empresa, cheque a documentação de saúde e segurança. Né? Veja se ele realmente cumpre esse processo todo de legislação, porque daí você sabe que os colaboradores dessa empresa que estão indo trabalhar dentro da tua empresa seguem esses processos estão também. Capacitados, estão com seus exames médicos que capacitam ele fazer aquela função e tudo isso. Né? E aí a gente vê a importância do E-Social nesse processo, né? Porque lá no PGR, a empresa vai ter o PGR dele, ela vai ter que informar os terceiros que trabalham lá, e essa informação vai lastrear o documento desse terceiro. Entendeu? Claro. E acaba se criando aí um ciclo virtuoso. A própria NR1 agora, né, ela dispensa o PGR do MEI, mas ela joga isso para dentro do contratante do MEI, que passa a ter que incluir essas empresas, né, fazer esse auxílio do processo de segurança para quem está prestando serviço lá. Então, obrigando essa empresa a fiscalizar alguém isso, tem que fazer, não quer dizer que ninguém vai fazer, o cara é MEI, então ninguém precisa cuidar dele. Não, além das fichas do MEI, né, você tem a parte também do empresário contratante do MEI, passa a ter que ser ele é ali responsabilizado diretamente. Né? No caso do MEI é direto, né? Acho que não é nem corresponsável, porque eu tenho que inclusive colocar ele no PGR né? Identificando tudo. Então, são evoluções, né? Sim. A gente vem caminhando para processos mais seguros aí na questão do cuidado com as empresas, né? E outro ponto importante é aquilo, né? A empresa ela tem o core business dela, né? Ela faz ali um material, um produto, ou entrega um serviço, seja qual área for. E a gente entende que nem sempre ela vai conseguir ter um know-how ali tão forte no processo de saúde e segurança para poder atender somente com a população interna. Daí é o caminho de contratar, né, uma empresa especializada, com janela de mercado, para conseguir auxiliar a empresa nesse processo. Né? As maiores acabam tendo a questão de ter um SESMIT já robusto interno, mas a gente percebe que é importantíssimo ter o olhar de fora, né? Porque acaba tendo os vícios locais, que é aquilo que você comentou, né? Ou tolerâncias internas que não deveriam existir, como você comentou o caso da máquina, vamos fazer assim e tal, vamos fazer mais rápido. E às vezes alguém de fora fala, não, cara, isso aqui. E aí nós entramos naquele ditado popular, que santo de casa não faz milagre, né? Exato. Às vezes precisa ter alguém de fora, com um olhar de fora do processo, para poder chegar para o gestor ou para o dono da empresa e falar, aqui você tem um risco, aqui você tem um risco potencial e tudo isso, né? Aí com certeza essa visão, no teu caso, né, tem um plus ali, porque como você tem essa visão desses acidentes que acontecem em várias empresas, né? Porque o empresário, ele acaba olhando o dele, ele falou, eu tô aqui há 40 anos e nunca aconteceu nenhum acidente desse tipo, tal. E a questão não importa quanto tempo, né? Não quer dizer que você está lá há 40 anos e nunca vai acontecer. Pode ser que amanhã aconteça, né? A questão é se você está preparado durante esses 40 anos ou se foi um golpe de sorte você não ter tido nenhum problema ali, né? Nesse sentido. Então é importantíssimo estar ali pronto para isso. Um outro aspecto muito importante também, Cláudio, que às vezes as pessoas não conseguem vislumbrar, que também é o passivo trabalhista, né? Que é o risco que o cara corre, que é um perigo ali que tá ali encoberto ali, né? Tá sendo colocado e às vezes a pessoa camuflar embaixo do tapete. Isso ali e tal, e uma hora explode e aí ele vê que ele tem um montante financeiro aí que não estava incorporado ali na... aí vem uma enxurrada de processos trabalhistas, os advogados não têm base documental para fazer essa defesa, porque a empresa era negligente no processo normativo e acaba trazendo um prejuízo gigantesco. Né? Quando a gente fala ali naquela relação de cada real investido, você recebe 2, uma parte disso é também da empresa ter a possibilidade de uma defesa sólida quando o processo de saúde e segurança entra ali
num processo Num processo trabalhista. trabalhista milionário. Milionário, porque é aquilo, de novo, né? Toda vez que isso entra na esfera da justiça e que tem relação com a saúde do colaborador, como que um juiz pondera o valor de uma vida? Ou o prejuízo à saúde daquele colaborador, ou a perda de um membro, ou até o óbito de um colaborador? Qual valor você daria disso numa multa? Né? Se a gente for se colocar no lugar de um juiz, como que eu faria esse cálculo? É um cálculo né? difícil, né? É difícil, geralmente ele vai ser muito alto, né? Ele não vai ser barato. Né? Então, com certeza, a prevenção, nesse caso, vai ser um valor ínfimo perto do custo que vai se ter nesse processo como um todo. E uma coisa importante que eu acho interessantíssima é que, hoje, com o advento da tecnologia, antigamente essas estatísticas elas acabavam ficando meio que escondidas, né? Ou nem existiam, as empresas nem controlavam, né? E quanto muito começaram, estamos há 300 dias sem acidentes, aquelas placas que hoje não é mais obrigatório, se eu não me engano, antigamente era até obrigatório esse tipo de situação, e isso vem evoluindo, vem trazendo problemas, né, e a empresa não se organiza. E quando entra nessas esferas de processos, né, também, você acaba a empresa, às vezes quebra a empresa, porque quando um advogado às vezes acha uma brecha onde a empresa é negligente, é ali que eles vão atacar. Né? Então, geralmente, o advogado também, se ele vai olhar todos os aspectos E tem um aspecto interessante CLT, nisso, né? é que depois da implementação da nova regra trabalhista, da atualização, houve uma mudança de paradigma no tocante a ações trabalhistas e responsabilização disso. Sim, né? mudou. Hoje né? o advogado, antigamente o advogado entrava, o cara falava, eu trabalhei na empresa, já entrava com kit pronto de tudo. Isso, Hoje não, hoje o advogado pergunta para o colaborador, ó, a empresa faz exame, a empresa faz os levantamentos, a empresa faz isso, faz aquilo, que sabe que se ele perder a ação, tem o custo agora. Tem o custo disso. Então, a empresa que demonstra para os colaboradores, ó, aqui nós fazemos seus exames admissionais, demissionais, aqui nós fazemos o monitoramento dos riscos que o colaborador está exposto, faz sua dosimetria de ruído, faz o seu monitoramento de químicos, caso esteja isso. A hora que ele vai entrar, ele fala, o advogado pergunta para ele, fala, ó, lá na empresa eles faziam, colocava lá o aparelhinho para medir o nosso ruído todo ano, tal. O cara vai falar, opa, eu tinha acesso às minhas informações, ordem de serviço, EPIs, tudo isso. O próprio advogado já vai falar, ó, infelizmente se a gente for caminhar para isso daí, a empresa está resguardada, porque ela está cumprindo o papel legal dela, né? Antigamente não existia isso, né? O pessoal entrava e tentava, né? Que é a parte que eu estava até comentando, acabei fugindo, mas essa questão da tecnologia hoje em a gente poder quantificar e mensurar aonde estão os problemas da minha empresa. Né? A gente fala do nosso patrocinador aqui da Mednet, eu conheço o sistema deles, é fantástico. Né? Você consegue mensurar todos os relatórios, avaliar toda a parte, não só de incidente, mas as questões que você está fazendo de evolução dentro do processo. E uma coisa que eu achei fantástico, se eu não me engano, acho que ela é a única empresa no Brasil que entrega acesso às informações conforme a NR1 pede ali no que cabe ao empregador, né? Que é entregar todas as informações de saúde e segurança para o colaborador. Para ele ter ciência. E ele tem acesso. Né? Ele acessa com o próprio CPF dele e aí ele consegue saber, ó, quando foi o último ASO que ele fez, quais são os exames complementares dele, quais são os EPIs que ele tem que usar, cadê a ordem de serviço, ele consegue consultar isso a qualquer tempo. Né? E isso é importante também para se criar uma cultura de segurança. É você ter, de repente, um parceiro em saúde e segurança que te entregue esse tipo de facilidade e que te ajude a fazer respaldo, essa mudança, né? Fazer essa mudança cultural dentro do processo. Legal? Sidney, pô, obrigado, cara. Foi uma aula aqui pra gente hoje sobre todo o processo aí de saúde e segurança, envolvendo também a parte do bombeiro. Muito legal essa experiência que você tem como profissional militar aí do bombeiro, em poder dividir com a gente aí a questão da saúde e da segurança, o papel do Corpo de Bombeiro no combate a essa questão em relação às empresas, né, e à sociedade como um todo. E essa mistura também de você estar como empresário aí do ramo, entendendo o outro lado também, a aplicação de tudo isso dentro das empresas, cara. Espero poder contar com você mais vezes aqui no Webcast para a gente bater um papo desse. Que legal. Eu que agradeço a oportunidade e segurança é um tema que sempre precisa estar em foco. Então, esse trabalho que vocês fazem é um trabalho muito importante. Essa questão da divulgação nas mídias sociais faz com que as pessoas tenham um acesso a isso muito mais fácil, né? Então, é muito importante, foi muito prazeroso estar aqui com você hoje. É isso aí. Se você não se inscreveu ainda no nosso webcast, não perca mais tempo, entra lá, se inscreve, divulga aí pro time da tua empresa, vê se o que você achou, pode deixar aí nos comentários também, pra gente sempre estar melhorando e trazendo convidados bacanas aí, como o Sidney, que esteve aqui conosco. Certo?
Pessoal, beleza? Então, obrigado, tudo de bom para vocês e até a próxima aí. Tchau, tchau.